Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou o Cris Dias. Eu costumo dizer, você de repente já me ouviu falando isso por aí, que existem dois tipos de pessoa que escreve. O primeiro tipo é quem escreve coisas que me fazem querer ser escritor. O Murakami, por exemplo, que já apareceu no podcast mais de uma vez aqui, é desse tipo. Ele escreve de um jeito gostoso, acessível. Todo livro ou conto dele, quando eu acabo de ler, eu penso, é isso, eu vou virar romancista. Aí a dura realidade bate, né? Mas enfim. E o segundo tipo é o que me faz pensar em desistir, porque eu nunca vou escrever daquele jeito. O David Mitchell é um deles. Ele escreveu o livro Atlas das Nuvens. Ele inventou nesse livro 5 linhas do tempo, cada uma com seu jeito de falar, inclusive inventando palavras e culturas nas histórias que se passam no futuro. O livro começa com uma história que acaba literalmente no meio da frase, aí começa outra história absolutamente nada a ver, outro estilo literário, até que no meio dela você entende que o personagem da segunda história estava lendo a primeira história, aí essa acaba, vai para a terceira, que é de outro estilo, e a personagem escuta um disco composto pelo personagem da segunda, e aí vai, até que no meio do livro o sentido muda e você começa a retornar para as histórias, vai desempilhando, na boa, não dá. Meu abraço aqui pro Paulo Henriques Brito, tradutor do livro, você é um guerreiro. Mas é isso, o David Mitchell me faz querer desistir de escrever, e nem é ataque de humildão aqui não, eu gosto do que eu escrevo, mas tem umas pessoas que eu vou te falar, eu vou ter que comer muito feijão para um dia ser assim. Com podcast é a mesma coisa. Eu faço podcast desde 2005. Eu e o Alexandre Marão começamos sem nem saber como fazer aquilo, inventando o jeito de gravar pelo Skype, editar era uma dor, porque os arquivos não sincronizavam direito. Até que um dia ali, por 2013, 2015, não lembro direito, eu escutei pela primeira vez um podcast americano que me fez desistir de ser podcast. Porque esse programa me abriu a mente para o que dava para fazer em áudio, e eu vi que não ia ter capacidade criativa e nem infraestrutura, equipe, dinheiro, essas coisas, para fazer um programa que chegasse perto do que eu estava ouvindo. O tal podcast era o This American Life, criado e apresentado por um americano que tem uma voz que, se você ouvir, não vai acreditar que é apresentador do maior podcast do mundo, um cara chamado Ira Glass. WBEZ Chicago, it's This American Life. I'm Ira Glass. Stay with us. Mesmo que você nunca tenha parado para escutar o This American Life, você já ouviu o This American Life. Que ele foi o programa que transformou em arte esse formato de jornalismo narrativo, com um locutor carregando o fio da história, alguém indo para campo fazer as entrevistas sonoras das pessoas entrevistadas, trilhas, efeitos. Do projeto Humanos, a Casa da Mulher Abandonada, o This American Life é o que todo podcaster sonha ser. Tanto que o Alex Blumberg, hoje o cabeça de criação de podcast no Spotify e ex-funcionário do Ira Glass, chama ele de o pai de todos os podcasters. Todo mundo quer ser o Ira Glass, inclusive no concurso de fantasia de Halloween de 2014 em Nova York, o vencedor foi um cachorrinho fantasiado de Ira Glass. Outro cara que tem um podcast muito bom é o Alec Baldwin, o ator, o ex-galã, que agora tá mandando super bem fazendo comédia. O podcast dele é de entrevista e se chama Here's the Thing. Em novembro de 2014, no distante 2014, o ano que nunca acabou, o ano do 7-1, o Alec Baldwin entrevistou o Ira Glass. Eu só fui ouvir essa história outro dia, quando eu aproveitei a volta do tempo bom em São Paulo para dar meu passeio de bicicleta. O Alec Baldwin é um baita entrevistador, inclusive o Ira Glass comenta isso no programa, e o papo corre solto, indo de criatividade, processo de trabalho até religiosidade. O Ira comenta que é ateu, apesar de criação judaica, e lá pelas tantas conta que alguém uma vez falou para ele que acreditava que não existia um único além-vida, que o que acontecia com a gente depois de morrer era o que a gente acreditava que ia acontecer. Se fosse uma nuvem fofinha com anjos tocando harpa, tudo bem. Se for um grande campo verde ou inferno, era isso. E que aí o Ira Glass pensou, putz, me dei mal nessa, né? Porque eu acredito que não existe nada do lado de lá. Então o Alec Baldwin conta qual é a visão dele do que acontece logo depois que a gente morre. Como, ator e produtor de Hollywood, é uma descrição bem cinematográfica. Ele explica que Deus recebe as pessoas, dá as boas-vindas e tal, leva o sujeito para uma sala onde tem uma cadeira e um projetor de filme em cima de uma mesa. Aí Deus pergunta, o que você quer saber? Qualquer coisa.
pode perguntar. E que aí o Alec Baldwin virá e dizer, então diz aí, quem realmente matou Kennedy? Aí Deus vai lá, liga o projetor e grita, ô Andrade, traz aí o rolo de filme 1439. Aí Deus bota o filme para rodar e a pessoa descobre a verdade. Pode ser qualquer pergunta, e aí ele dá outros exemplos. Quem foi a mulher que mais me amou na vida? Ou então, aquela vez que eu tive uma briga feia com minha esposa, quem tinha razão? E Deus vai lá e conta toda a verdade do mundo. Eu achei sensacional pela criatividade, pelo jeito que ele contou, e fiquei pensando nessa necessidade que a gente tem de saber a verdade, com letra maiúscula, TMzinho no final. A verdade definitiva, incontestável, o conhecimento supremo. Porque eu não acredito nessa de verdade. Quem foi a mulher que mais amou o Alec Baldwin? Pô, sei lá qual critério. Principalmente o Alec Baldwin, que já foi amado por, sei lá, milhares de mulheres. Quem tinha razão naquela discussão? Ninguém, e os dois ao mesmo tempo. Não existe a verdade, existe a minha verdade e a sua verdade. Eu falo isso na minha palestrinha sobre conversas difíceis, que nasceu de um episódio do ano passado aqui no podcast. A gente acha que uma conversa vai falar uma coisa tão poderosa, tão incontestável, que a pessoa do outro lado vai simplesmente se calar. É aquele gesto que os americanos chamam de drop the mic. Vou até largar o microfone aqui, que não tem mais nada a ser dito. Beijinho, até mais. Não é assim que funciona. É claro que existem algumas verdades objetivas, científicas, vamos dizer assim. 2 mais 2 é sempre 4, mesmo que você use sistemas numéricos diferentes. Não tem vezes que dá 5, outras que dá 3. Se você repetir aquela operação, sempre vai dar o mesmo resultado. Mas, quando a gente mete pessoas no meio, nós, seres humanos, aí fica tudo mais complicado, até a matemática. Uma pausa aqui rapidinho para contar para você que já está nas livrarias pela editora Aleph a caixa com as edições lindíssimas Top Show Master dos livros Cultura da Conexão e Cultura da Convergência do professor Henry Jenkins, que não só é um teórico da comunicação super premiado e respeitado, também é gente finíssima que eu tive o prazer de conhecer em 2011 quando a gente participou de um evento sobre novas mídias lá no Rio de Janeiro. Inclusive, novas mídias? Pois é, foi o Henry Jenkins que inventou esse termo logo no subtítulo original em inglês do Cultura da Convergência. Já ouviu falar de Transmedia Storytelling, onde explica que a produção de histórias precisam agora acontecer em vários formatos, não é? A adaptação não é desdobra a peça aí, é cada história vivendo na melhor mídia para ela ser contada? Foi o Henry Jenkins que inventou também, porque o cara é fera demais. E o livro Cultura da Convergência tem outra história muito doida comigo, nível zerei a vida, é que a editora Aleph me convidou para aparecer na capa do livro, na epígrafe. Sabe o que é epígrafe? Já viu um cartaz de filme que tem escrito tipo é explosão atrás de explosão, Los Angeles Times? Isso aí é a epígrafe. Então, olha só, eu sou o Los Angeles Times do Henry Jenkins. O mundo, vou te falar, é doido demais. Esse feito merece comemoração, então quem escuta o Boa Noite Internet vai poder comprar os 2 livros com um descontinho. Ah, garoto! É só usar o cupom Jenkins30, né, o nome dele, 30, para ganhar 30% de desconto tanto na compra do box quanto dos livros avulsos. Esse cupom é válido até o final de 2022, então fica aí a sugestão de presente de Natal. Acesse então editoraaleph.com.br, Aleph com PH, né? Eu vou deixar o link na descrição. Vai lá e compra a sua caixa. Depois não esquece de me marcar e marcar também a Editora Aleph nas social redes quando você for tirar onda com o seu livro, e aí a gente vai ficar feliz. Então já sabe, Cultura da Conexão e Cultura da Convergência pela Editora Aleph com desconto lá no editoraaleph.com.br. Eu nasci na primeira metade dos anos 1970, pois é, e uma coisa constante na minha vida pelos 20 anos seguintes foi o fantasma da inflação. A taxa que hoje a gente reclama que está alta no ano era isso por mês. No dia que o salário saía, a família tinha que ir logo no supermercado comprar tudo o que precisava, que durante o mês as coisas iam subir de preço. No auge, na hiperinflação, os preços aumentavam várias vezes durante o dia. Ficou famosa a figurinha da maquininha de etiquetar os preços dos produtos,
que não tinha código de barra para passar no caixa. Era uma situação totalmente fora do controle, por isso dizer que era um fantasma constante na vida das famílias. Mas eu ali, com uns 5 a 10 anos de idade, inventei sozinho a solução para a inflação. Segura essa, é o seguinte: e se fosse proibido aumentar preço? Como vocês podem ver, eu sou um gênio desde bem criancinha. Pois eis que em fevereiro de 1986, uma semana depois do meu aniversário, o primeiro presidente civil do Brasil em 20 anos, José Sarney, anunciou o Plano Cruzado. Brasileiros e brasileiras, as principais decisões são as seguintes: criação de uma nova moeda, o cruzado. Ele mudou as regras de aumento de salário, trocou o nome da moeda de cruzeiro para cruzado e, segundo o meu plano, proibiu as empresas de aumentar os preços. E chamou o povo para virar fiscal do Sarney, denunciar sempre que alguém aumentasse o preço, porque agora era crime. E nem tinha Zip-Zop na época, hein? Eu preciso dizer que não deu certo? Não deu certo. O plano mágico aparentemente não levou em conta coisas como safra e entre safra, né, que o preço da comida muda durante o ano. Também não levou em conta oferta e demanda, que quem queria vender podia simplesmente segurar os produtos. Ou que agora que as pessoas tinham mais segurança financeira, passaram a comprar mais. Eu fui até pesquisar aqui se o Plano Cruzado também falava de controle de gastos do governo, ou de emissão de moeda, lastro, qualquer coisa, mas não. Basicamente o Plano Cruzado era tá proibido aumentar o preço, e no ano seguinte, 1987, o congelamento de preços foi suspenso, a inflação voltou mais forte do que antes e com a balança comercial totalmente destruída, o Brasil deu calote aos seus credores mundiais no fim do ano. Então a dica que eu dou para você é: se uma criança de 10 anos consegue ter a mesma ideia que você, não é porque a criança é superdotada, é porque talvez a sua ideia não seja tão genial assim. A gente vive sempre procurando uma explicação simples para as coisas e não consegue resistir, né? Uma ideia simples, uma explicação do mundo que cabe em um tweet. O cérebro é um grande computador, a vida é como uma caixa de chocolates. Se as coisas ficam mais caras todo dia, é só proibir o aumento. Para não engravidar, é só não transar. E se a gente imprimisse mais dinheiro? Durante muito tempo não deve ter sido tão grave pensar assim, né? Tinha menos gente no mundo e não existiam linhas aéreas e marítimas conectando as economias, né? A internet conectando e espalhando ideias. Uma vez eu vi na escola uma história que eu sinceramente acho que ou não era verdade ou que eu não entendi direito. Eu tinha ali a idade de quando eu fui ministro da Economia Mirim, de que muito antigamente as pessoas achavam que os peixes nasciam das folhas das árvores que caíam nos rios. Eu, cá entre nós, duvido que alguém algum dia acreditou nesse tipo de coisa, mas sei lá, vai saber. Mas ele é um bom exemplo do que eu vou chamar de pensamento mágico. É uma explicação muito mais simples, elegante até, do que dizer que o peixe menino e a peixa menina jogam suas células reprodutivas na água, que se encontram pela corrente, misturam seus DNAs, a maioria não fecunda, mas são tantas que a conta acaba fechando. Parecem pequenos embriões, nada disso. Folha da árvore caiu, peixe. Ou que o trovão é o Thor lutando contra os gigantes do gelo, ou que o Tião é vesgo porque bateu um vento errado. Se botar um pedaço de papel colado com cuspe na testa do bebê, o soluço para. Esse tipo de coisa. O mundo é muito mais complicado do que isso, mas a nossa cabeça adora soluções simples, mesmo quando elas parecem super complicadas. Elas continuam sendo mais simples do que, né, tipo, o mundo inteiro. No primeiro bônus de internet de todos os tempos, eu contei do culto à carga, de como os nativos de algumas ilhas do Pacífico imitavam a rotina dos soldados que tinham ido embora com o fim da Segunda Guerra, que eles queriam que as caixas com suprimentos voltassem a cair do céu. Então, toca criar ritual, espingarda de vassoura, avião de bambu. Complicado, né? Mas muito mais simples do que o conceito de nação, guerra, logística, linha de suprimentos, diplomacia e tudo mais. A própria história toda da Terra plana é totalmente lelé e, obviamente, mais difícil do que provar, né, a verdade, certo? Não, que aí é que tá a beleza da coisa. A Terra plana é uma teoria simples de explicar, especialmente quando cai para coisas tipo o governo está querendo esconder isso de você. Que tem sempre alguém querendo esconder alguma coisa da gente, né? Até a imprensa, a Globo, que vive justamente de contar coisas pra gente. Bom, isso aqui, especificamente, ela não mostra. Todas as explicações da Terra plana cabem em uma frase ou quase isso. As estrelas são furos em uma grande cúpula no céu
Se eu mandar um balão bem alto na estratosfera, a curva que aparece no vídeo não é do planeta, é da lente da câmera. Os aviões dão uma volta ao mundo porque eles usam bússolas para se guiar, então eles acham que estão voando reto, mas na verdade não, é o efeito da Terra plana. É tudo muito simples, eu consigo fazer isso caber na minha cabecinha. É maravilhoso, é uma paz. Porque se eu quiser realmente te explicar o porquê da Terra ser redonda, eu não vou conseguir em 1 hora de podcast. Tudo começou com o Big Bang, aí apareceram os átomos, eles interagem através de uma força chamada gravidade, que é invisível e fraca. Aí os átomos foram se juntando e juntando até aparecer estrelas e planetas. É uma explicação que é literalmente um curso inteiro de nível superior. E que se eu quiser explicar aqui, eu vou ter que fazer o quê? Simplificar. Imagina o seguinte, que a gravidade é um grande lençol que vai formando curvas de acordo com o peso das bolinhas que você coloca em cima. Que é exatamente o que eu faço aqui toda semana para falar de ciência, psicologia, filosofia, nessas coisas todas. Simplificar usando analogias que são só isso. Analogias. O mundo é complicado demais. O problema é que isso não é justificativa para a gente não saber como ele funciona. O mundo é complicado e quanto mais complicado ele vai ficando, mais a gente precisa entender ele. Porque senão eu estou simplesmente aceitando o que me dão. Imagina aí um restaurante com a galera sem saber matemática na hora de dividir a conta. Que é isso que a gente está fazendo todo dia, só que na mesa do restaurante não tem só os amigos, né, que a gente confia. A gente precisa saber mais, não como indivíduo, não dá para eu ter todo o conhecimento do mundo na minha cabeça, mas como humanidade. É novembro, ano acabando, mas antes disso tem ela, você sabe de quem eu tô falando? Sim, a Black Friday. Pois é, a gente ficou o ano todo esperando para comprar aquela coisinha a mais, trocar o celular, de repente até comprar uma TV para ver aquele grande campeonato de futebol internacional. Tem os games, tem até promoção de viagem. E eu não sei se você já estava aqui pelo Boa Noite Internet em 2019, mas lá a gente teve uma ação muito legal com o Promobit, o melhor lugar para achar as melhores ofertas. A gente fez um especial de guia de sobrevivência da Black Friday e esse ano a gente vai fazer mais, vai subir a régua e além para fazer toda a comunidade do Boa Noite Internet economizar. Porque comunidade é a palavra-chave, a fórmula secreta do Promobit. Lá não é robozinho que fica listando o preço que depois você nem sabe se presta ou não. No Promobit são pessoas de verdade, a comunidade Promobit colocando mais de 1.000 ofertas por dia, todo dia. Então vamos lá, esse ano vai ser o seguinte. Para começar, o guia de sobrevivência da Black Friday vai voltar. Ah, garoto, nessa quinta-feira, dia 10, às 20 horas, a famosa 8 da noite, a live do Boa Noite Internet vai ser com o Gabriel Alves do Promobit, que é Head de Growth, e vai conversar com a gente sobre como funcionam as coisas, a verdade por trás dos fatos, né, da Black Friday e do e-commerce em geral. A live é aberta para todo mundo, então chega lá com as suas dúvidas e ideias de produtos para comprar. Depois, quando acabar, o conteúdo da live vai virar um episódio extra do Boa Noite Internet. É isso aí. Então, essa semana agora a gente vai ter 2 Boas Noites Internet aparecendo aí no seu feed para todo mundo de graça. Um oferecimento Promobit. Mas tem mais, né? Como diria, não é só apenas isso. Na live a gente vai lançar um canal novo no Discord do Boa Noite Internet só para falar de Black Friday, incluindo as coisas que a gente conversar lá na live. A nossa comunidade aqui do Boa Noite Internet vai se juntar para não só achar os melhores preços com o Promobit, mas também para ajudar a gente a entender o que comprar. Eu, por exemplo, resolvi finalmente botar um soundbar show aqui na sala, na televisão, para dar aquela potência no som. Mas e aí, qual marca que é boa? Eu preciso de subwoofer ou é besteira? Conecto por cabo ou por Bluetooth? Eu não sei, não faço a menor ideia. E eu aposto que você também tem as suas dúvidas e de repente é uma coisa que eu já comprei, eu posso ajudar, a gente vai trocar essa informação. Então entra lá no Discord, já marca na sua agenda para participar da live e, é claro, aproveita para baixar o app do Promobit, já vai montando a sua lista de desejos lá. É só ir no nosso link mágico, link top, o promobit.com.br/black-friday/Cris Dias, também link na descrição do episódio. Lá já tem umas coisinhas que eu vou botar na minha lista de desejos por aqui. Promobit, promoção de todo lugar, ao mesmo tempo.
A gente tem a impressão que o conhecimento do mundo, do universo, é um conjunto fechado, que um dia a gente vai saber tudo, que afinal de contas, por mais que o universo seja, ele tem um tamanho, um fim e uma lista de regras, de leis. Só que isso provavelmente não é verdade por 2 motivos. O primeiro tem uma boa analogia com um conceito de matemática chamado fractais, que eram uns desenhos muito loucos que eu botava no meu computador para fazer quando eu era um garoto juvenil, ali uns anos depois de eu abandonar minha carreira de ministro da economia. São umas formas geométricas criadas a partir de equações fixas, onde quanto mais a gente dá zoom, mais detalhes vão aparecendo. O que meu computador nos anos 90 demorava horas para processar. Algumas parecem uns flocos de neve, mas ao contrário da neve, que se você for aproximando, uma hora vai chegar no átomo ou na partícula subatômica, os fractais vão dando zoom para sempre, para dentro ou para fora, inclusive. Quanto mais você dá zoom em um fractal, mais detalhes aparecem e você fica com vontade de ver mais aquele outro detalhe ali, vai aproximando mais e mais até, olha, opa, aquele cantinho ali, deixa eu aproximar, e assim vai literalmente para sempre. Eu aqui penso que o conhecimento é assim. E eu falo isso porque daqui uns meses eu vou fazer 50 anos de idade e eu ainda não estou sabendo lidar com isso, como você pode ver, mas enfim. E já tem um tempo que eu repito aquela coisa que todo mundo, depois ali que passa dos 40 anos, começa a dizer: quanto mais eu sei, menos eu sei. É que nem a pedra do queijo suíço, né? Quanto mais queijo, mais buraco. Quanto mais buraco, menos queijo. Quanto mais queijo, menos queijo. É isso. Eu achei que quando eu fizesse ali os 40 anos, eu ia ter entendido tudo, eu ia saber, e aí pronto, era só viver a vida do jeito certo. Mas não, quanto mais eu leio, estudo, escrevo roteiro de podcast, mais eu vejo tanto de coisa que eu não sei, não consigo explicar, não consigo nem saber por onde começar a entender. Porque o conhecimento é fractal. Eu já vi vários escritores dizendo que quando chegam no final de um livro, vão lá nas referências bibliográficas para saber os próximos livros que vão ler. Se aprofundar mais, ir na fonte primária. Mas tem outro motivo, segundo motivo de o conhecimento do universo não ser um conjunto fechado, não ter uma linha de chegada, parabéns, agora você sabe tudo, e não tem nada a ver com matemática fractal, tem a ver com a gente, ser humano. O Neil deGrasse Tyson já dizia: o universo não está nem aí para sua opinião. Na real, o universo não está nem aí para ser compreendido, visto, estudado ou explicado, né? Ele só é. Quando a gente diz que quer entender o universo, o que está falando na verdade é que quer achar os padrões do universo. Que já falamos várias vezes aqui no Bônus da Internet, o cérebro é uma máquina de procurar padrões, repetições. Começa desde cedo. Eu sou um bebezinho e sempre que eu choro alguém vem resolver meu problema. Opa, interessante isso aqui. Ou todo dia o sol some, mas depois ele volta. Durante o ano os dias vão ficando mais curtos e mais frios, depois voltam a ficar longos e quentes. Cada planta cresce mais em cada parte do ano. E não são só os humanos não. A Lola, a nossa cachorra vira-lata aqui em casa, rapidinho entendeu que as palavras "vamos lá" querem dizer que tá na hora do passeio. Ela começa a pular tentando pegar a coleira. Toda vez que a gente tenta usar esses padrões para adivinhar o futuro e acerta, acende uma luzinha de recompensa dentro da nossa cabeça. Muito bem, você está entendendo melhor o mundo? Parabéns! Continue assim. E a gente fica o quê? Viciado em estar certo. Todo dia eu recebo por e-mail o boletim do Quora com algumas perguntas que ele acha que podem ser do meu interesse ou que eu posso até, quem sabe, responder. Conhece esse site? É tipo o Yahoo Respostas, só que menos zoeiro. Ou pelo menos ele finge que é menos zoeiro, porque tem umas perguntas lá que eu vou te contar. Tem gente que já chega com a resposta na pergunta, sabe? Devia até começar com "eu só acho engraçado". Não, porque se a Terra é redonda, como é que vocês explicam que as placas tectônicas, que são perfeitamente planas, se encaixam em uma esfera, hein? Ah, pois é, te peguei. Ou então, por que o Trump está sendo investigado por roubar documentos confidenciais, se quando o Obama levou os documentos dele não deu em nada? Ou então apareceu literalmente agora aqui, enquanto eu estava escrevendo esse roteiro, o quão grande vai ser a derrota dos republicanos nas eleições desse ano? Essa foi a pergunta que o Quora escolheu me mandar por e-mail. A pessoa, ela não quer entender. Ela não pergunta como funcionam as placas tectônicas, nem quais documentos um ex-presidente pode levar, ou nada. Ela quer estar certa, ela quer a luzinha acesa e de preferência que o mundo saiba disso. Ou então, sabe o que ela quer? Ela quer me irritar, deve ser isso. Esse é o padrão do universo, me irritar.
Na primeira temporada aqui do podcast, eu fiz um episódio comentando sobre quando, em uma reunião ou apresentação, rola uma pergunta e quem responde começa dizendo: essa é uma ótima pergunta. Mas tem outra resposta que eu gosto mais ainda, que se encaixa bem nessas perguntas do Quora e em praticamente todas hoje no mundo, que é a seguinte: essa é a pergunta errada. A gente perde tempo demais com as perguntas erradas. É por isso que eu dei risada quando o Alec Baldwin descreveu o céu dele, que assim, eu não sou terapeuta dele nem nada, mas está claro que ele só vai ter o tal do descanso em paz quando souber onde ele acertou e onde errou, onde ele tinha razão. É isso que todo mundo quer. Eu não quero entender como o mundo funciona. Eu quero estar certo. E quero que Deus levante meu braço e diga: sim, Cris, você esteve certo este tempo todo. O mundo é um lugar complicado. Por si só, pelo tamanho que tem, pelo tanto de coisa que tem. Para entender o universo todo, a nossa mente ia ter que ser do tamanho do universo. Por isso a gente está sempre procurando ideias mais simples, explicações que façam sentido, analogias. Só que isso não quer dizer que as ideias mais simples sejam as melhores, nem as certas. Mas essa, é claro, é uma guerra perdida. Se eu explico errado usando só uma frase e você explica certo com um artigo inteiro, eu ganhei. O mundo é um lugar complicado. Entender tudo dá trabalho. Mas a alternativa é pior. É deixar os outros pensarem por nós. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Por hoje é só. O Boa Noite Internet é uma produção da Ampere e editado pela Jéssica Correia. Ampere.